Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí entrando em cada lar, em cada coração. E vamos para mais uma mensagem bíblica aqui. Hoje eu vou falar sobre a passagem que Jesus andou sobre o mar. E em especial sobre Pedro, porque Jesus ele tinha um carinho muito grande e ele observava muito Pedro. Porque assim como Davi era o homem segundo o coração de Deus, eu acho que Pedro era o homem segundo o coração de Jesus. Porque Jesus tinha uma intimidade assim e um trato maior com Pedro. Porque eu acho que Pedro, entre todos os discípulos, ele era ele deixava transparecer que ele tinha muitas necessidades, assim como eu e você. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de expressar para Deus as nossas dificuldades. E Pedro não. Pedro vira e volta, ele aprontava uma. Né? E o amor de Jesus era tão grande, tão maravilhoso, que sempre trazia Pedro praticamente para o colo, né? Botava a mão no ombro de Pedro e falava: vem cá, vamos conversar, vamos resolver novamente, né? E a história fala assim, a parábola, né? A passagem bíblica diz assim, começa em Mateus 14, mas começa a partir do versículo 22. Essa parábola está no versículo 22. Logo em seguida, Jesus falou para os discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava longe, longe da terra. Era sacudido pelas ondas, pois o vento estava ao contrário. Em alta madrugada, Jesus foi encontrar com os discípulos sobre o mar. E ele foi andando. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou imediatamente: tende coragem, sou eu, não tem mais. Aí é que entra Pedro. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde o Senhor está. Corajoso ele, né? E Jesus disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento que estava muito forte, ele teve medo. E ele começou a afundar. Daí ele gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo subiu no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, esse medo, o que eu acho interessante aqui, que eu trago para a minha vida, e que eu acho que nós somos muito parecidos com Pedro. Quando ele percebeu que o vento estava muito forte, batendo muito e que ele iria afundar, isso acontece com a gente. Quantas e quantas vezes nós estamos passando pelas nossas aflições, pelas nossas tempestades. Muitas das vezes, a maior parte das tempestades que a gente passa são tempestades internas, né? Mente, coração, toda uma agonia que a gente cria com determinadas situações que a gente vem passando. E às vezes, assim, a gente faz esse vento ficar forte aqui dentro, a gente faz essa tempestade sacudir muito aqui dentro de nós. Nós criamos, na maioria das vezes, uma grande tempestade com as coisas que a gente passa. E o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente tem medo, muito medo. A gente fica assustado, a gente fica inquieto, ansioso. Muitas das vezes a gente procura outros meios para resolver, né? A gente não tem paciência de clamar a Deus, esperar o tempo de Deus, acalmar, sossegar nosso coração aqui dentro. A gente procura outros meios para resolver. E aí, por isso que Jesus falou, homem de pouca fé, né? Quantos e quantos de nós não somos iguais a Pedro?
A maioria das vezes, em pouquíssimo, nem precisa ter realmente uma grande tempestade, a gente tem pouca fé. A gente precisa confiar mais em Deus, a gente precisa é, entregar mais as coisas, esperar mais nele. E é muito comum a gente passar por várias coisas, né, da nossa vida e a gente tenta resolver do nosso meio, do nosso jeito. Então que a gente possa estar entregando mais a Deus, que a gente possa estar confiando mais, que a gente possa orar mais, conhecer mais sobre a palavra de Deus, porque todos os ensinamentos estão aqui, todas as respostas estão aqui nesse livro sagrado que ele deixou para nós como ensinamento. E que nós não precisamos ter vergonha, nós não precisamos é, é, nos encolher em algum cantinho com medo de se achegar a Deus, com medo de falar para Ele, porque não adianta, a gente pode estar no mais profundo abismo, na mais profunda tempestade, onde quer que a gente esteja, Deus sabe o que a gente está passando, Ele sabe onde a gente está. E o que Ele quer? Ele quer que a gente tenha confiança nele, que a gente tenha fé de entregar tudo que a gente está passando nas mãos dele, que Ele, no tempo certo, vai nos ajudar, né? Que você não precisa ter medo de ser igual a Pedro, porque realmente nós somos igual a Pedro. Qualquer coisa que a gente está passando, a gente se apavora. A gente se apavora, a gente cria um abismo tão grande dentro de nós, quando às vezes a coisa é uma coisinha de nada e a gente fica ali martelando, 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 a ponto de ficar doente pela ansiedade, pela falta de controle emocional, né? E procura ajuda, realmente, se precisar de ajuda, procura ajuda. Procura principalmente a ajuda de Deus, procura buscar a sabedoria de Deus, discernimento, que Ele vai nos encaminhar para que a gente seja, para que a gente tenha, receba dele esse bálsamo, né? Para que Ele aquiete os nossos ventos, as nossas tempestades, que as nossas lutas, as nossas aflições cesse diante da nossa fé, diante de que a gente vai colocar na mão de Deus. Que assim seja com você também, que você possa perceber que você não está sozinho, que ser Pedro tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ser Pedro de vez em quando, mas que a gente possa confiar que existe um Deus no nosso barco, que existe um Jesus no nosso barco que acalma todos os ventos e todas as tempestades, né? Por isso que eu falo, com Jesus no barco, tudo vai bem. Não fique sem buscar a presença desse Jesus. Confie tão somente que seja qual for a tempestade que você estiver atravessando, Jesus vai atravessar com você. Ele acalma os ventos. Amém? Beijo, que Jesus esteja abençoando você e que você possa aprender a conhecer mais sobre Ele. Tá bom? Beijos, até a próxima.